Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nós vamos conversar aqui hoje sobre as indústrias promocionais e as plataformas digitais. Bom, é um tema extremamente relevante, uma vez que a publicidade, a comunicação, ela foi sendo conduzida nos últimos anos pelo digital e por uma entidade que surge no mundo digital e que é chamado de plataformas. Mas antes de começar tudo isso, eu quero aqui agradecer muito a Gisele Castro, que a Gisela, ela é professora, é doutora em comunicação, né, pela UFRJ, né, e ela está, na verdade, como professora titular hoje do programa de mestrado e doutorado em comunicação e práticas de consumo da ESPM, que é uma das principais escolas de propaganda, marketing e comunicação do país, né? A Escola Superior de Propaganda e Marketing, que fica em São Paulo. Gisela, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E Nossa, eu que agradeço o convite. E aí a gente começa logo com uma pergunta, que é assim, o que são indústrias promocionais? Ótimo, excelente ponto de partida. Então, isso foi um desdobramento mais recente de uma tese lançada lá nos anos 90 por um sociólogo britânico já falecido, Andrew Wernick, e ele falava em cultura promocional. E ele identificava na cultura contemporânea uma convergência entre publicidade, marketing, branding, relações públicas, assessoria de imprensa, patrocínios, lobbying, toda uma série de profissões, enfim, e conjuntos de saberes que convergiam para o que ele entendeu que em comum era promovia-se alguém ou alguma coisa o tempo inteiro, né? Depois, mais tarde, outras pessoas, outros estudiosos foram trabalhando em cima dessa ideia, né? A Avery Luz, lá de Israel, também fala nisso, né? As relações pessoais crescentemente regidas por essa lógica de custo-benefício, né? Lógica de mercado mesmo, e as pessoas se promovendo bastante ostensivamente, sobretudo nas plataformas de encontro, né? Nesses sites de relacionamento. Então, você tem que promover a si mesmo, né? A si próprio. Nossa. E depois, mais recentemente, com esse neoliberalismo, todos somos instados a sermos empresários de nós mesmos, né? Gerimos a nossa vida como se nós fôssemos uma marca. Então, chama-se hoje indústrias promocionais, e o Goldsmiths College, lá em Londres, eles têm uma graduação nisso, Sérgio. Olha que interessante. Uma graduação? Graduação em Promotional Industries. É muito interessante. Então, eles estão propondo já em nível de graduação, em vez de chamar de comunicação e aí dividir nas habilitações, né? Eles estão entendendo que isso aí já não faz mais muito sentido. Há um conjunto de conexões, né? Que o foco central tudo vira algo que precisa ser promovido. Promovido. Até mesmo se você for trabalhar no terceiro setor, o terceiro setor precisa de profissionais capacitados em promotion, né? Nessa grande chave, porque senão eles não conseguem patrocinadores. Olha então, só. Promover a sua ONG, a sua ideia de meio ambiente, ou seja lá o que for, também você precisa de alguém que seja bom nisso. E já tinha tempo. É muito interessante, né? Eles têm ainda uma pós-graduação, um mestrado em Promotional Media, então mídias promocionais, e aí eles englobam tudo, mesmo aquilo que não se chama de mídia, como o Facebook, por exemplo, eles entendem como uma grande agência de propaganda, como uma grande mídia promocional. Então, é dentro dessa chave promocional, sendo usado num sentido bem... E Gisela, há uma concepção no mundo de quem trabalha, que você já formou muita gente, deu aula para muitos profissionais dessa indústria promocional. Então, mas existe espaço para o pensamento crítico
dentro dessa reflexão, ou, em geral, o que está acontecendo são as pessoas quererem mais dominar técnicas promocionais? É uma excelente indagação. Eu costumo dizer que uma escola como a ESPM, que é uma escola super antenada com as demandas do mercado, não ia estruturar um programa de mestrado e doutorado à toa. Eu tenho a impressão que o próprio mercado tem lugar, sim, para pensamento crítico, para gente que sabe pensar sobre isso e não só fazer. Até porque as transformações são muito rápidas. Então, aprender a fazer fica obsoleto rapidamente. Né? Então, você tem que entender o que está acontecendo para você poder ir atualizando o seu saber. Então, aprender a estudar e, sobretudo, aprender a pensar. E aí, nada como mestrado e doutorado para ensinar isso. Claro, né? Claro. E vamos só avançar um pouco, né? Pelo que você me relatou agora, essa indústria promocional, ela, na verdade, esse conceito, né? Essa noção, sei lá, essa pegada teórica. Abordagem, era essa palavra. Essa abordagem, então, ela é construída, pelo que você me fala, antes da internet se popularizar, se tornar antes da internet, exatamente. Então, agora, com a popularização da internet, a coisa ganhou fôlego, né? Mais ainda. Então, aí é que está. A relação entre essa indústria que então ela já era, vamos dizer assim, detectável, porque o pensador falou, olha só, eu vou chamar, está existindo toda essa onda e eu vou tratar disso teoricamente, como uma indústria promocional. Aí vem a internet ampliou isso. E com as plataformas digitais, você vê uma diferença do mundo pré-internet, do mundo pós-plataforma? Nesse momento, o que a gente está vendo, por exemplo, é uma grande migração da verba publicitária para a internet, para as plataformas. Então, por exemplo, o mercado infantil, né? Quem se dirige às crianças, tanto que desapareceram os programas infantis nos canais abertos de televisão. Nossa! Não tem mais patrocinador. Não tem mais patrocinador. Acabou. A verba publicitária migrou toda para os YouTubes da vida, né? Que aí tem aqueles influencers mirins, né? Enfim. Nossa, eu me lembro disso. Ô, Gisela, nossa, isso que você pegou agora é forte. Não é? Eu orientei tem patrocinadora, a TV não banca. Não banca. E o YouTube, apesar de dizer que ele é uma plataforma para acima de 16 anos, ele está cheio de criançada, tanto assistindo quanto postando, né? Fazendo seus canais. Aliás, então, algumas dessas crianças se tornaram celebridades. Não, teve há um tempo atrás na Unbox, que não é mais da área de sociologia, antropologia. Sim, ciências sociais. A gente tinha um grupo lá de cibercultura, ciberpolítica e tal, e eu me lembro que veio uma pesquisadora do Rio de Janeiro. Renata Tomás, provavelmente. Eu acho que é a Renata, eu não tenho certeza, agora faz tanto tempo. E ela apresentou, foi chocante para mim, a influência nas crianças desse tipo de propaganda no YouTube. Que loucura, então, eu não sei se foi essa, mas a Renata foi... hoje ela é professora da Universidade Federal Fluminense, ela foi doutoranda do João Freire Filho, lá na UFRJ, e da banca dela de doutorado. A tese dela é interessantíssima e se chama, depois ela ganhou prêmio, publicou em livro, se chama O que você quer ser antes de crescer. E ela estudou, né, ela fez uma etnográfica mesmo, com algumas dessas influenciadoras mirins. E youtubers, né, mirins, muito interessante. E lá na SPM, a gente tinha uma pesquisadora no Media Lab da SPM que foi rastreando essa migração da indústria, da verba publicitária. Olha! E assim, a cada ano subia mais de 200%.
entendeu? Que loucura. Foi maciço, assim, foi impressionante. E eu acho assim, na TV, bem ou mal, você ainda tem um maior controle. Exatamente. Porque a criança... E há toda uma regulamentação também para propaganda não. infantil. Você não pode fazer exatamente. A internet ainda não. Então, é o que eu digo, há uma diferença entre o que é legal e o que é ético. Não é assim? Perfeito. Né? Porque você atuar influenciando as crianças, assim... Não é brincadeira, eu vejo né? com os meus filhos, né, assim... na questão de games, sabe? É uma coisa muito forte, porque eles estão toda hora sendo levados a tentar consumir determinadas coisas. Sim, e aí a lógica é legal. Ai, que legal, não é legal? Mas espera aí, né? Espera aí, exatamente. A ESPM também tem um curso de graduação em tecnologia, né? Enfim, e a parte de games é bem forte. E alguns dos professores foram nossos mestrandos e doutorandos, alguns eu orientei, inclusive, tive essa felicidade, é um pessoal bom pra caramba. Sim. E a gente, enfim, tem toda essa preocupação, né? A cultura gamer, ela pode ser extremamente machista, belicosa. Então, tem coisas que a gente precisa... Eu sou coordenadora do Comitê SPM Direitos Humanos. Então, eu trabalho ali dentro pela promoção da cultura da paz, sabe? Respeito aos direitos humanos, diversidade. Não pode, sabe? E aí tem sido bacana, porque tem movimento. Isso é legal. Tem uma meninada que está já mais interessada em games que saem desse padrão mais convencional, tão bélico e tão machista, né? Aquele do homem fortão, assim. Olha, eu estava visitando esse domingo a exposição do Abdias Nascimento no MASP. Tá linda, né? Aí eu olhei, eu nunca tinha reparado, né? Porque não é a minha área de estudo, eu fui... Sim. Aí eu comecei a olhar uns quadros, aí tinha um quadro de Ogum, ferreiro, orixá, então estava tecnologia e guerra. Tecnologia e guerra. Aí eu comecei, e por coincidência, eu estava com a Sueli Carneiro, estava lá, uma grande filósofa negra. Sim. Eu falei, Sueli, você está reparando esse negócio aqui? Olha só, é uma... Cara, tecnologia junto com guerra, não é na sociedade, vamos dizer assim, os europeus só, os norte-americanos. Você está falando de uma cultura afro-brasileira e tal, que junta isso. Isso é muito profundo. Ela falou, é claro, isso é o patriarcado. Exatamente. É quando, porque eu não manjo, né? Na hora dos orixás, tem uma hora que o Ogum toma a espada das mulheres, aí impõe essa cultura, vou chamar assim, da tecnologia, porque a tecnologia permite a guerra, né? Ela não serve só a guerra, mas a guerra hoje é tecnológica. Todos nós estamos vendo. Extremamente. Não, e boa parte das nossas tecnologias que depois a gente usou para outros fins foi desenvolvida em contexto de guerra. O Waze, por exemplo. O Waze né? Claro. Assim, foi guerrilha urbana lá naquelas ruelinhas. Né? Lá, exatamente, faixa de Gaza, exatamente. Eles precisavam triangular com localização. Depois é que veio para a gente. Agora, Gisela, você, né, nessa lógica da indústria promocional, então, assumindo essa noção, essa ideia, quando você coloca essa ideia nas plataformas, é nítido que, portanto, o poder, você vê a influência das técnicas promocionais no mundo das plataformas é muito maior do que no início da internet ou na fase pré-internet? Olha, eu diria o seguinte, a internet, quando ela surgiu, né, ela surgiu até sem isso, né, não se podia fazer comércio na internet, né, ela estava, de certa forma, protegida disso aí. Né? Não tinha possibilidade, ela surgiu com fins militares, você vai lembrar disso, depois veio fins acadêmicos, né? E era isso, era um troca-troca. Depois, é claro, os acadêmicos, que não são bobos nem nada, começaram a usar para fazer games, os role-playing games maravilhosos. Foi por causa disso, é sensacional, porque eu sou fã de Tolkien, enfim, adoro esses universos fabulosos, assim. E é muito interessante, mas aí, quando abriu para a exploração comercial da internet, ferrou, Sérgio, ferrou. Daí para frente, tomou conta,
entendeu? E aí eu me lembro de estudiosos da nossa área da comunicação saindo dos estudos de cibercultura, assim, então não estou mais motivado a estudar isso, porque deixou de ser aquela fronteira eletrônica, aquela fronteira de liberdade, de reinvenção. Agora parece que está tudo dominado, não é verdade, tem de tudo na internet, inclusive contra a onda, mas a parte do leão parece estar ficando mesmo com esses enormes conglomerados, né? São 2 ou 3 ou 4, são poucos que dominam, né, a grande parte dos fluxos comunicacionais. Isso é muito intenso, né? E a função... enfim, o objetivo desses conglomerados não é nenhum outro além de lucro, né? Ganhar grana mesmo. Uma coisa que me impressionou muito, eu tive uma orientanda que estudou rede programática. Uhum. Cara, isso me deixou... É bem complexo, né? Junta a rede da onde você vai pôr o anúncio com quem escolhe onde vai pôr o anúncio, que sabe onde a pessoa está navegando naquele site ou naquele Exatamente. E, portanto, já tem que ter esses dados coletados e as pessoas têm que estar numa plataforma, tem um integrador, enfim, é uma rede complexa. É uma forma mais sutil, mais sofisticada de fazer a mensagem publicitária chegar no seu destino, né? Mas assim, é personalizado, né, Gisela? É personalizado. É mais do que... Não chega a ser tão personalizado assim, mas é mais do que... A segmentação é cada vez mais fina, Sérgio. É isso mesmo, entendeu? Eles estão tentando... Mas, assim, o pressuposto da publicidade... E aí eu me bato muito com isso, ainda é muito funcionalista. A publicidade ainda tem aquela coisa do grande emissor que prepara a mensagem, e aí o barato dele é como é que ele vai fazer chegar, entendeu? Assim, ele tem pouca... isso falando da publicidade no seu sentido mais tradicional. Claro que você tem estudiosos de publicidade que também, como eu, que não sou estudiosa especificamente de publicidade, mas, enfim, questionam essa tradição funcionalista tão forte, mas ainda muito. As metáforas deles são todas bélicas, eles têm um tipo só. Exatamente, é público-alvo, aquela coisa. Então, para eles, essas métricas possibilitadas pelas plataformas são sensacionais, porque aí dá a impressão de que eles estão calculando e tem mais certeza de que eles vão atingir o alvo deles. E, para o bem ou para o mal, a gente sabe que também não é tanto assim. Para o bem ou para o mal, eu digo, até porque senão também era fácil, era só a gente calibrar e a gente fazia umas campanhas sociais bem bacanas, ninguém mais jogava lixo no chão, ninguém mais... Mas não é mais assim, não é? A gente sabe que não é. Na verdade, é polêmico, né? Mas eu sempre, quando eu vejo coisas muito fortes, assim... que é quase manipuladora, né? Totalmente, que não há saída. Eu me lembro do Barbeiro, Jesus Martim Barbeiro. Exatamente. Né? E depende da tua bagagem, né? Depende da tua... Exatamente. O seu receptor, o receptor da comunicação, é crescentemente mais crítico, ele está mais acostumado com as artimanhas da publicidade. Então dá mais trabalho ser publicitário hoje, porque agora o cara já sabe, entendeu? Agora... Está inventando. Agora, isso coloca, Gisela, o problema que a José Van Dyke, se eu não me engano, ela levanta, ela chama de dataísmo em português, seria uma crença... Dataficação, identificação. Mas a dataficação a gente consegue ver, ela é intensa, né? Tudo certo. Porque a dataficação é embalada por coisas que a gente vê que funcionam e coisas que são crenças, né? Exatamente. Aí é o dataísmo. Né? É o dataísmo, né? Aí é o dataísmo. Tudo é mais ou menos assim. Se eu tivesse... no meu dashboard aqui, todos os caras, exatamente qual o perfil, eu mando essa mensagem banana, o cara vai seguir. E não é assim, né? Ainda bem. Não, eu brinco com os meus... Exatamente, ainda bem, eu brinco com os meus alunos publicitários, que, cara, até hoje eu comprei colchão, troquei meus colchões, né, há uns 2 anos atrás, até hoje eu recebo anúncio de colchão, desculpa, gente, não. Quantas vezes você compra colchão na vida, entendeu? Calma. Então, eles leram a minha movimentação, e aí esqueceram de desligar o botão. Não estão vendo que eu já não estou mais nessa. Eu acho que eles estão falhando em muito, mas mas nem é isso. todo, né? Nem todos, nem tudo.
dentro das plataformas, no caso do Facebook, Instagram, eles são mais precisos do que nos sites, né? Quando você navega, você comprou uma passagem lá atrás, ainda você está recebendo os hotéis. Exatamente, sabe? Chega, já fui lá, já voltei, já não estou mais nessa, já estou duro, não quero nem ouvir falar, me arrependi de ter feito aquela viagem. Agora, mas de qualquer forma, né, porque você começou falando aqui no nosso episódio, você começou falando até muito criticamente, né, assim, do neoliberalismo. Sim. E eu durante um tempo, eu falava assim, olha, de fato o que nós estamos vendo são tecnologias de controle, a internet tem muito controle, tanto é que permite os rastros serem articulados e servir ao marketing e tal. E aí eu estava naquela... E a política também, né? Mas eu estava meio deixando de lado a questão que não fazia muito sentido, que era do Guy Debord, mas depois eu comecei a refletir, sinceramente, que, claro, ele trabalhou no momento do império do visual, etc., era muito ligado à televisão, e à passividade do espectador. Mas que ficava quase que mesmerizado, né, com aquela novidade. Mas a ideia da espetacularização, tudo deve se tornar um mega espetáculo, eu acho que eu vejo isso nas plataformas. Eu acho também. Porque quando você fala assim, que o cara tem que cuidar dele, se capitalizar, né? Ele tem que aparecer. Não, já. É isso. Ele é o maior, o melhor. Ele não toma um copo d'água, ele toma o copo de água. Exato. E não é qualquer água. Pera lá. Se você vai aparecer, então que seja uma água do caramba, né, servida da fonte mais pura, enfim, blá, blá, blá. E aí vai embora. Eu acho que tem uma engrenagem que funciona meio na psique também, que interfere. A pessoa fica viciada. Eu vi no Lattes, gente, quando o Lattes caiu, tinha um monte de pesquisador. Eu não sabia que tinha pesquisador viciado em Lattes. Eu mesmo odeio Lattes, mas... o Lattes! O Lattes está fora, eu tenho que pôr uma produção, aquele monte de coisa. Então... essa é quase que uma gamificação, né? Sim, tem uma gamificação em curso e tem também uma dentro dessa cultura promocional, o principal produto, eu sempre tenho falado isso porque eu acredito muito nisso, o capitalismo hoje, muito mais do que vender produtos e serviços, o que ele vende mesmo são modelos de subjetividade, entendeu? O que ele está querendo é construir consumidores. Olha, isso mesmo. Você não tem escolha a não ser consumidor. Só que dentro desse espectro consumidor, aí você pode escolher uma opção de coisa. Então, tudo se passa como se fosse uma escolha sua. Então, você vai ser uma consumidora de alternativos, vai se preocupar com a sua saúde, vai ser vegano, você vai comer coisas plantadas pelos indígenas da tribo sei lá o quê, tudo vira tudo vira um grande filão. E aí você não tem escolha a não ser consumidor. Entendeu? E esses modelos, esses modos, né, de ser, esses modelos de subjetividade, esses sim eu acho que entram por osmose, entendeu? Porque aí é toda a indústria cultural trabalhando junto. Nas novelas, nos filmes, nas séries, enfim. O que é admirável? A primeira coisa temos que estar conectados, Sérgio. Se você não está conectado, você não está com nada. Você não existe. Você não existe. Então, vende-se essa ideia, entendeu? Assim, o estar conectado, e aí o meu grupo de pesquisa tem feito uma série, a Ascensão do Consumidor Conectado, a criança conectada, os idosos conectados, todo mundo tem que estar conectado. É a primeira coisa. Por quê? Porque se você não está conectado, ele não pode te rastrear, não pode te monitorar, ele não pode gerar métrica. Então, você não serve, entendeu? Mas a gente, esse controle da subjetividade ou essa interferência, né? Eu fui numa dissertação agora, desculpe, uma tese, que falava do design de comportamental.
Ou seja, tem um designer que tem user experience. É o designer de user experience. Isso é uma nova. Então, é uma nova profissão, Sérgio. Cara, o que você vai ser? Eu vou ser designer de user experience. Então, o que esse cara tem? Ele tem que entender super bem de métricas, de dados, tem que saber trabalhar com isso, e ele também tem que entender super bem das estratégias promocionais. Ele tem que juntar os dois. E aí ele desenha a experiência do consumidor para aquela marca, para aquele site, para aquela plataforma. Entendeu? Assim, eu não posso dar mais do que 2 cliques, não pode ter muitas etapas de eu chegar até eu fazer a compra, ou eu contratar o serviço, ou seja lá o que for. O Guardian, no jornal inglês, recentemente ele fez uma matéria que eu achei muito interessante, que é assim, se você tem filhos que estão entrando na faculdade agora, não tente influenciá-los para a profissão que eles vão seguir. Provavelmente, o que você pensa que vai dar grana, que vai ser, não tem nada a ver com o que ele vai escolher e nem com o mundo que ele vai pegar lá na frente. E aí o Guardian fez uma... Quer ver os exemplos? E aí ele deu alguns exemplos, 3 ou 4, e um deles foi esse designer de user experience. Olha só, melhorar a sua experiência, a palavra de ordem. Exatamente, é isso, então, tudo é experiência. Mas na área de tecnologia, Gisela, eu conheço mesmo, esse negócio, eles, por ser talvez uma indústria mais moderna, ele estava trabalhando com dados, desde final da primeira década, assim, de 2006 para frente, era sempre isso. Ele nunca fazia algo para ganhar grana, nunca fazia algo para capitalizar, ele sempre fazia para melhorar a experiência do usuário. Olha só, é isso, é exatamente isso. Eu estou aqui preocupado com a experiência e os discursos. E olha, o cara faz esse discurso mesmo dentro da empresa, não é uma coisa de, o cara maldoso, não é isso. Não, isso não é maldade, é uma lógica. Ele tá entendendo que se ele não fizer isso, ele está prestando um desserviço. Exatamente. A concorrência vai oferecer uma experiência melhor e ele vai ficar, no final das contas, é isso, para trás. Eu acho, e quando você estava falando disso, dessa subjetividade, tem um livro do Maurício Lazarato que eu gosto muito, já é antigo, onde ele trabalha essa ideia. Ele diz, trabalho e subjetividade. Trabalho e subjetividade. Eu tenho que atrair a atenção e abrir a cabeça, porque as pessoas têm muita coisa. É isso mesmo. E aí eu tenho que conseguir criar esse mundo. E aí ele falava até, eu não sei se ele ainda insiste nisso, mas era uma inversão teórica muito, muito grande, que ele dizia assim, não é a base econômica que vai criar a questão da cultura, ao contrário, para eu vender, eu tenho que antes criar o mundo possível, o mundo que esse cara quer viver. De certa forma, o que você falou, eu crio um mundo, aí o produto está lá para servir. Está lá, a publicidade faz isso, ela cria um mundo simbólico para a marca que eu vou identificar ou não, mesmo que eu não compre efetivamente o produto. Tem várias maneiras de consumir, né? Consumo não é igual a compra, a gente sabe disso. O pessoal do marketing não, porque eles são uma ciência mais aplicada, eles precisam... Tem que vender. Tem que vender. Eles têm o brinco que eles têm que se preocupar com o ROI, que é o Return of Investment. E eu, felizmente, eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu sou da comunicação. Então, eu estou livre para olhar o quadro mais amplo e tentar compreender essa realidade que é cada vez mais complexa, crescentemente mais complexa. Então, voltando aí para a nossa história das indústrias promocionais, nas indústrias promocionais, então, um dos grandes itens em promoção é exatamente experiência. Vende-se experiências, entendeu? Olha. Das mais variadas, mas vende-se experiências. Há até quem mercadorize isso, quem transforme isso em presente. Você quer presentear um amigo? Dê um vale dia especial no spa. Ou dê um vale fim de semana. Minha mulher ganhou isso. Tá vendo? Não é bacana isso? Uma experiência inesquecível, exatamente. Vá com as crianças numa experiência sei lá, na Disney, ou sei lá onde. Tem uma ênfase muito grande nesse consumo de experiência.
como parte da experiência de consumo. São coisas diferentes, mas, né, mas que estão muito em voga, né, e tem a ver com essa modulação de subjetividade, sem dúvida nenhuma. Porque se você não tiver você passar um fim de semana inteiro jogado no sofá, você não está com nada, você não tem nada para contar. Então, voltando para a sua coisa da espetacularização, né? O que você fez no fim de semana? Descansou apenas? Não pode, cara. Você tem que estar plugado na indústria cultural e fazer alguma coisa que ela está propondo. Ainda mais numa cidade como São Paulo, que não para. Né? Que não para. Então, nossa, isso é verdade, hein? Eu não é? Mesmo que eu assisti uma série inteira ninguém fez isso. Binge watching. Você está binge watching. Não, claro. Isso pode, tá tudo certo, exatamente. Pode. Agora, se você ficar jogado no sofá olhando para o teto, aí você, cara, tem que ver o que tem de errado. Ou meditando, isso não tá lendo. Eu passo muitas horas quietinha lendo. Isso aí, coisa mais demodê. Não é legal, não é legal, sabe? A não ser que você esteja lendo alguém que está nas paradas, entendeu? Sim. E aí tudo bem, mas se não, cara, vai se tratar, vai ver o que é isso. É verdade. Agora, tudo isso reforça essa ideia de capitalização do eu, né? Do eu, o capital humano, esse negócio. Do tempo de lazer, do tempo de sono. Exatamente. Você tem que ser capaz de estar sempre em condição de competitividade. E isso, sabe o que me chamou a atenção, Gisela? Me chamou mesmo. Porque, eu não sei qual foi a virada disso. É que quando eu dava parecer para a FAPESP, não tinha. Você não dá mais, não? Eu dou. Então, os últimos que eu dei, os últimos pareceres, já há algum tempo, agora eu não sei dizer se é de 1 ou 2 anos para cá, que tem uma coisa que é uma pergunta, aquele box que você tem que preencher, né? Sim. Aí está escrito assim, esse projeto é competitivo? Nossa, é verdade. Eu falei, mas eu não vi essa virada, eu não me toquei, porque antes não tinha. Que raio de projeto? Quer dizer que é um projeto científico... Inovador, tem que ser inovador e competitivo. Inovador até... Sei lá, já está há algum tempo essa palavra, né? Mas competitivo... É de lascar. Já é assim como assim. E se for importante para a ciência, assim, competitivo? Pois é, mas o entendimento cada vez maior, e isso me preocupa enormemente, só vale a pena financiar quem vai gerar patentes. É isso. Pois vai gerar outra coisa que tem no nosso vai gerar patente? Então, exatamente. Eu não gero patente, eu sou um zero à esquerda, entendeu? Assim, se eu tenho um monte de citações, se meus textos são lidos e referenciados pelos colégios, que é o que sempre foi aquilo que nos premia, né? O que nos faz ver que nós valemos a pena, o que nós fazemos vale a pena, não serve mais. Agora você tem que gerar patente para o Brasil. Eu vou dizer, foi bom você lembrar disso da patente, porque só a IBM tem mais patente que todo o Brasil junto, eu acho que umas 10, 15 vezes. E uma universidade é uma coisa que esse pessoal talvez não aceite. Patente não é uma atividade científica, é uma atividade jurídica. Registrar uma patente... Excelente. É isso mesmo. É uma atividade jurídica. É um outro momento, exatamente. E aí você tem que ter... Eu tenho um artigo, quem está nos ouvindo puder, dá uma busca no Google, no Yahoo, sei lá, no seu buscador, que tem lá um texto da Nature, tem um texto da Nature que eu não me lembro o texto inteiro, mas é Patent Troll. É troll de patente. Legal! Porque é um negócio, patenteamento, você não basta ser cientista. Você tem que ter aquela linguagem específica da patente, tem que ter o advogado que vai lá registrar, tem que ter um escritório que luta quando os caras tentarem impedir que aquela patente avance. Então, é uma atividade jurídica. E a minha universidade fala, não, vamos patentear. Eu falei assim, vocês têm grana de pagar advogado? Pois é. Se não tem, pode desistir então. Mas assim, tá nessa. Você pode ver tanto o CNPq quanto o FAPESP.
Eles estão querendo patentes, e se não gera patente, o sucupira, quando a gente preenche, tem que botar lá, tudo que não gera patente, a plataforma Plurpê, ela pisca, assim, quase que ela fala, cara, mas isso é uma lógica, eu entendo, de submissão, porque para nós não interessa a patente, os chineses entraram nessa lógica, porque eles têm lá um comitê central, lá não tem crítica, não tem porra nenhuma. Eles meteram um monte de cara para falar, vai estudar o sistema americano, porque eles são espelho, eles ganham dos Estados Unidos no terreno americano. Muito dinheiro, um trabalho. Você lembra na época, né? Eles pagavam cents de dólar para o trabalhador. Não tinha banheiro, era uma coisa, uma ultra exploração do trabalho para dominar a tecnologia básica. Depois a intermediária, e agora eles estão no topo, mas a custo de muita coisa, que aqui no Brasil não ia dar para fazer, porque a gente tem direito. Mas, enfim, ainda bem, né? Ainda bem. É isso que eu estou falando, é uma questão. Mas voltando aqui, Gisela, você me convidou, e a gente está, eu, você e mais 2 outros pesquisadores, a gente está trabalhando, vai trabalhar para divulgar um call of papers, uma chamada de artigos para a revista Comunicação, Mídia e Consumo, que vai discutir exatamente a questão das indústrias promocionais na era das plataformas digitais, né? Exatamente. Então, diga aí, conte como que surgiu isso aí. Muito legal, obrigada. Olha só, a revista Comunicação, Mídia e Consumo é uma revista publicada pelo meu programa, né, de Comunicação e Práticas de Consumo da SPM de São Paulo. É uma revista Qualis A2 na comunicação brasileira. Boa. E ela foi indicada pelos próprios pares, né, os nossos pares, o Conselho da Compós, na época, houve por bem indicar a nossa revista, assim como a Compós, para esse extrato do Qualis. E a gente vem fazendo um trabalho já há algum tempo, a gente programa, né, de internacionalização, também atende aí a essas demandas, né, institucionais e acadêmicas, e decidimos lançar, então, um dossiê internacional da revista. Eu sou responsável pelo convênio do nosso programa com o Goldsmiths College, lá de Londres, onde eu fiz o meu pós-doc, com o Mike Featherstone, que é um estudioso de consumo e também de envelhecimento, então o meu projeto juntava as 2 coisas, foi super legal. E aí, então, eu chamei a parceira, que é a Clea Bourne, que é essa professora que é coordenadora desse mestrado em Promotional Media, lá do Goldsmiths College, e aí a gente chamou você e o Luiz Pérez Neto, que foi do nosso programa, e agora ele está lá na Universidade Autônoma de Barcelona, para fazer uma chamada, um dossiê que trabalhe justamente essas transformações, o que está acontecendo. Por exemplo, que novas ocupações estão surgindo, como esse designer de user experience e outros que a gente nem sabe direito. Eu não vi ainda nenhuma chamada de trabalhos olhando exatamente para isso. Então, nós achamos que talvez fosse oportuno, né, olhar essa coisa da realidade aumentada, essa entrada maciça da chamada inteligência artificial, de várias maneiras, né, nas nossas interações online. Então, como que a gente pode cartografar isso, né? Fazer um apanhado disso tudo, refletir sobre isso. E tem uma... está em aberto. Começou a chamada, eu acho que até 1º de julho tem que apresentar um resumo, né? Quem está nos ouvindo. A primeira parte é isso, um resumo de até 800 palavras, então não é um resumo enorme, da proposta. O que você quer, sobre o que você quer trabalhar, e aí nós 4 editores, vamos... Tomara que a gente tenha bastante submissões, e a gente vai selecionar por uma série de critérios, e um dos critérios é exatamente, dentro daquele tema, qual nos parece ser a melhor proposta, né? A mais interessante, a mais abrangente. Também vamos olhar a questão da procedência, a ideia é que seja mesmo um dossiê internacional, essa chamada está circulando em listas nacionais e internacionais várias,
E a nossa ideia é recebermos contribuições dos 4 cantos do mundo, tomara, porque aí a gente vai saindo daquela ideia, dar maior visibilidade para outros pensadores que talvez não tenham tanta oportunidade de publicar, né, porque as nossas principais revistas têm sido maciçamente dominadas por trabalhos do norte, né? Assim, Nossa Senhora, Europa e Estados Unidos, Canadá, enfim. Um controle, né? Assim, é difícil a gente considerar que existe um pensamento, né? É legal fazer essa coisa de tentar abrir para todos os continentes, para todos os países. Exatamente. Porque fica essa coisa, muitos caras que têm pesquisas geniais, eles ficam eu vou chamar de periferia, não são reconhecidos, nós não somos reconhecidos. Exatamente. E aí você pega, eu me lembro até que o Eric Hobsbawm, ele tem quando ele vai, num dos livros dele, ele coloca assim, o conceito que eu estou trabalhando aqui, que, aliás, o tornou importante mesmo, ali no debate histórico, eu peguei desse pesquisador, é curioso, que são pesquisadores na época do chamado leste europeu. Olha só. E o cara já tinha escrito, mas provavelmente não é citado nem pelos seus colegas. É curioso isso, né? Não, é isso mesmo. E aí vai ficando. Quem fazia muito isso foi o Zygmunt Bauman, né? Que foi embora para a Grã-Bretanha, mas ele fazia muita questão de citar os colegas, né, do leste europeu, do chamado leste europeu na época, justamente por isso, para dar mais visibilidade também. E aí tem uma questão nessa. Uma das questões que quem for ler aí a chamada, tal, né, e se interessar por mandar um resumo e depois produzir um artigo, tem lá uma pergunta: existem alternativas locais regionais às redes programáticas controladas pelas grandes plataformas que integram grupos como Alphabet e Meta? Olha só, Alphabet e Meta são as 2 principais, redes programáticas do mundo e do Brasil. Sem dúvida nenhuma. A atual supremacia das Big Techs retira valor dos mercados publicitários nacionais e tornam reféns de gigantes tecnológicos norte-americanos? Bom, tem gente pesquisando isso, tem gente pesquisando marketing de vigilância, tem gente pesquisando... Exatamente. Então, esse edital permite que a pessoa foque na indústria promocional e veja que tipo de teoria dialoga com essa outra perspectiva. É isso que a gente quer. Quais são os aportes teóricos que a gente precisa, renovados, né, para poder pensar essa realidade em transformação? Primeiro, mapeá-la e também de que maneira, como abordar, né, essa realidade em transformação que nos desafia a todos. E inclusive pessoal que é de outras áreas, olha aí, o pessoal da neurociência, principalmente, porque o que eu estou vendo de uso de experimentos de neurociência para conduzir a atenção das pessoas, né, nessa discussão que a gente está tendo, é muito grande. Então, esse diálogo interdisciplinar também é bem relevante, né, para que com certeza a comunicação, as ciências humanas em geral, as aplicadas sociais, e não aplicadas, sociais, eu acho que a gente tem essa perspectiva de poder entender esse fenômeno, que é um fenômeno impressionante, né? Eu diria que é uma das principais conduções que temos na sociedade hoje. Me lembro Deleuze, que é naquele pós-scriptum da Sociedade de Controle. Que é maravilhoso, é um texto que a gente não cessa de voltar. As empresas têm alma. Exatamente. E a empresa como gás, né? Ele fala gás. É muito legal. É muito bom, é muito bom. Olha só.
E ele já, naquela época, ele fala da predominância do marketing e chama, né, os profissionais de a raça impudente dos nossos senhores. A raça Impudente. 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 E aí eu chamo a atenção, não é imprudente, não tem erro de digitação, é de pudor. Pudor é uma palavra que está em desuso. Impudente, ou seja, aquele sem pudor, não tem o menor pudor em se dirigir a você com seus apelos, as suas estratégias, né? Porque ele precisa de resultados. Né, o impressionante. E Gisela, deixa eu só te perguntar uma curiosidade. Não tá, tem a ver com o edital, certamente, mas você chegou no seu grupo de pesquisa, ou você pessoalmente, vocês chegaram a discutir ou ler esse texto da Shoshana Zuboff, do Capitalismo do Capitalismo de Vigilância. E o que você achou desse texto, assim, para a gente... Então, eu acho que ele é um texto preocupante, né? Ela teve essa intenção mesmo, né, de denunciar um estado de coisas, mas, ao mesmo tempo, me incomoda esse denuncismo, me incomoda não colocar no lugar. Assim, eu tenho uma máxima lá com os meus alunos, que é assim, a criticidade ela é indispensável, mas ela não pode ser, você não pode só fazer denúncia e pronto. Né? Você tem que ser muito criativo e ter olhos para olhar as alternativas que estão chegando. Então, a gente também valoriza muito as aberturas, né? As alternativas. Acho que isso faltou no livro dela, não era a intenção dela mesmo, né? A intenção dela era fazer essa denúncia, né? Mas eu admiro mais um pesquisador que sabe olhar, constatar o que tem de errado, enfim, o que a gente precisa prestar atenção, mas, ao mesmo tempo, que nos aponta, olha só, tem isso aqui surgindo, tem isso aqui em aberto que a gente ainda pode transformar. Essa visão catastrófica, ela paralisa, você fica... né? É verdade. Catastrofismo não é legal. Né? E além do que, não é produtivo. Eu não qualifico. Eu acho que o capitalismo, se eu fosse qualificar, então, era de controle, porque a vigilância do que só de vigilância. Eu concordo com você. Porque ele atua sobre a gente. A gente até conversou isso esse episódio inteiro. É isso. Ele atua a questão não é só vigiar. Não. Nem eu sei que a ênfase do vigiar, você pode usar vigiar como também uma ação de... Mas, na verdade, não sei, eu não... não é voyeurismo, não é isso. Não é. E apesar que ela tem ela chama atenção de uma supremacia, de um behaviorismo, de uma verdade. tendência. Eu acho que ela descreve muito bem, mas, sem dúvida nenhuma, mas tem uma outra ilusão. Ela disse, se eu mexer aqui, é porque ela tem um lance de crítica, se não tivesse, então, isso seria bom. Não sei. Meio confuso. Exatamente. Eu acho também, ponto. eu acho confuso. E tem esse aspecto que você falou. Ele pode ser derrotista, né? Paralisante, pelo menos, entendeu? Você fica ali, e agora? Entendeu? Assim, não é assim. Na verdade, a gente pode ter muitas coisas a fazer, por exemplo, na própria regulação de plataformas. Nós podemos, inclusive, usar tecnologias, e eu sempre acho isso, porque ela está num estágio, você pega, retorce e utiliza para, na verdade, cultura hacker. Vamos aprender a hackear, né? Sua visão, sua perspectiva. Eu acho assim, por isso que quando eu acredito muito que a cultura impregna muito o nosso modo de ver na hora de você fazer um apetrecho, um dispositivo. Essa visão está dentro disso. E essa cultura tecnológica que a gente utiliza muito, ela tem uma primazia californiana, um nascimento. E agora que esses povos, todos os outros, estão querendo disputar isso, estão querendo criar,
essa Sim. cultura, essas tecnologias começam também a receber essas influências. O que é ótimo. Exatamente. Então, Excelente, vai arejando. E vai disputando. Porque dizer que para tudo aí que não vai ter mais nada disso, desculpa, isso aí não vai rolar. É isso. E a gente é da comunicação, né, Sérgio? A comunicação ensina isso para a gente. O sentido está sempre em disputa. Não é verdade que está consolidado e acabou. Está sempre em disputa. Então, assim, é importante, sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa boa. E não é para jogar o bebê fora junto com a água suja do banho, mas também, né? Calma. A gente tem que ter calma com essas visões catastróficas. Muitas vezes, elas só servem para nos assustar e nos dar a impressão de que não tem jeito. Como dizem no Rio, é bom. Tá assim, Gisela, sustinho. Tem aquele filme, né? Fica ligado. Aquele filme tem um documentário que, aliás, é bastante estrelado por ela, pela Zuboff, que está na Netflix. Qual que é que você está falando? A questão da rede, alguma coisa assim. Sei, o da rede. E ela aparece ali, ela costura todo o documentário. Eu gosto mais do da Joy Bolawini, né? Muito mais! É muito legal. Que tem a Kate O'Neill. Exatamente, do algoritmo de destruição de massa. Puta jogar. É que em português não fica tão bom que nem em inglês, né? Mas enfim. Pois é. Muito legal. Pô, mas, Gisela, é isso aí. E se alguém quiser ver esse edital? Então, a chamada de trabalho está circulando e nas listas, né? Na lista da Compós, na lista da Intercom, na lista da Ibercom, e nas listas internacionais, CREA, ICA, e a MCR, tá circulando. Legal. E a gente espera até finalzinho do mêsinho de julho, não é isso? Isso, 1º de julho os resumos de até 800 palavras com a proposta de artigo. E aí, depois de selecionados, os selecionados vão ter mais aí alguns meses para produzir o artigo completo. Muito legal. Tomara que a gente tenha bastante gente mapeando isso para a gente, ajudando a gente a pensar essa realidade em transformação. Legal. Né? Aí, pessoal, todo mundo que quer aí uma revista A2 para refletir, e já tem pesquisa, está pensando esse tema, olha lá, está na revista Comunicação, Mídia e Consumo. Qual o endereço? Dá uma busca. Comunicação, Mídia e Consumo. Ou revista CMC. Revista CMC. CMC. Pô, Gisela, obrigado por ter participado super agradeço. Desse Tecnopolítica. E é isso aí. Nós encerramos aqui esse episódio. Dê um clique aí. Ajude-nos a driblar o algoritmo, se é que isso é possível. E aí, vamos nessa. Vamos ficar ligados e até o próximo Tecnopolítica. Bye. Tchau, gente. Bye, bye.